Pois é, galera, fim de semana decisivo para o futebol cearense, o futebol baiano e mais ou menos decisivo para o futebol pernambucano, né? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Bom, você que é baiano, torcedor do Bahia ou do Vitória, calma. A tua hora vai chegar, mas é amanhã, não é? Mas o pessoal que torce pro Ceará e pro Fortaleza e pro Sport e, digamos assim, pro Retrô, hoje é o dia decisivo, pelo menos para o futebol cearense, já que o futebol pernambucano vai jogar ainda a primeira partida, né? Vamos fazer o seguinte, vamos começar com o futebol baiano, tá, gente? Eu já dei a minha opinião e eu até mudei a minha opinião no decorrer dos dias, das semanas, porque devido ao futebol que o Vitória vinha jogando e o Bahia também. Na minha opinião, o Vitória vinha como favorito para ser o campeão baiano, porque fez aí uma primeira fase do Campeonato Baiano muito boa, não é? Vencendo seus jogos e tudo mais. E o Bahia meio que, digamos assim, concentrado na Libertadores da América. Lembre-se que o Bahia tem jogos a menos no Grupo B da Copa do Nordeste, porque se dedicou, e até aí tudo bem, tá certo, se dedicou a Libertadores, né? Jogando contra o The Strongest, depois jogando contra o Boston River, e agora o Bahia, que passou por esses dois clubes, vai jogar a fase de grupos da competição internacional, sonhando com o título. Na minha opinião, isso meio que tirava o foco do Bahia, principalmente do Campeonato Baiano, né? Levando em consideração também que o Bahia começou os primeiros 3, 4 jogos do Baianão jogando com um time sub-20, mesclado, aquela coisa que você já sabe, né? Então eu vi o Vitória favoritaço para ser campeão. Agora, depois do que eu vi na semana passada, o jogo que o Vitória fez contra o Bahia, que, gente, aqui para nós, eu falei no outro vídeo, né? Eu lancei mais cedo, que o Bahia tinha comido Vitória de coco. Gente, isso é uma expressão que a gente usa em Pernambuco, eu não sei se vocês usam na Bahia também, ou em outras regiões do Nordeste, outros estados, mas isso é uma expressão que a gente usa muito em Recife. Vou comer fulano de coco e tal. Como é que eu posso dizer assim? É aquele tipo de expressão que diz assim, eu vou ganhar fácil desse cara, vou comer de coco, vou ganhar fácil. E foi o que aconteceu. O Bahia ganhou muito fácil da equipe do Vitória no último fim de semana. Foi 2-0 com vaga para 3 ou 4. O Bahia estava mais perto de aumentar o placar no resultado do que o Vitória de diminuir o placar. Por exemplo, era mais fácil o Bahia fazer o terceiro, quarto gol do que o Vitória fazer 2-1, 3-2. Essa aqui é a realidade. Então, gente, na semana passada o Bahia só não liquidou de uma vez esta final estadual porque o Lucas Arcanjo fez uma grande defesa. Apesar de que o Lucas Arcanjo falhou no primeiro gol do Bahia, ele fez uma grande defesa segurando uma penalidade do Lúcio, não é? Do Lúcio Rodrigues, né? Enfim, defendendo um pênalti do Lúcio. E depois fez uma grande defesa também no decorrer do jogo. Ali pulou, fez uma ponte para fazer uma defesa evitando um gol do Bahia, né? Essa aqui é a realidade. O Bahia ganhou de 2-0, mas poderia ter sido 3. E aí o que foi que aconteceu? O Vitória ficou vivo ainda para o jogo de amanhã. Pode ser que o placar de 2-0 seja fácil de reverter, ou 3-1 ou 4-2, e a disputa vá para os pênaltis. Eu, sinceramente, opinião minha, eu não acredito que o Vitória vá vencer o Bahia por 3, 4-0, eu não acredito. Teria que ser realmente uma tarde e noite desastrosa da equipe do Bahia para isso poder acontecer. Eu acho que, assim, no máximo, o Vitória vai conseguir igualar o resultado, vencendo por 2 gols de diferença e levando a decisão para os pênaltis. Essa é a minha opinião. Mas eu vejo o Bahia, mesmo jogando no Barradão, assim, com um certo favoritismo para poder vencer o Vitória e ser campeão ganhando o jogo, tá? Mesmo sendo no Barradão. E aí, veja que ironia, né? O ano passado, o Vitória foi campeão estadual dentro da Fonte Nova. E este ano o Bahia, muito possivelmente, será campeão estadual dentro do Barradão. Eu colocaria 80-20, tá? Eu colocaria 80-20. 80 para o Bahia, 20 de possibilidade para o Vitória. Óbvio que o Vitória tem chance, o Vitória pode ser campeão. Só o tempo dirá. Vamos ver isso amanhã, tá? Em relação ao campeonato cearense, eu vejo um tumulto no Fortaleza desnecessário. Eu vejo boa parte da torcida querendo falar com os jogadores lá no PC, fazendo, sei lá, criando intrigas nas redes sociais. Desnecessário.
Não é a primeira vez, e muito possivelmente nem será a última, que o Fortaleza vai começar uma temporada horrivelmente e mesmo assim no final do ano vai conquistar os seus objetivos, pelo menos aqueles objetivos alcançáveis. Quais são os objetivos alcançáveis do Fortaleza? Vencer um estadual, vencer uma Copa do Nordeste e ter boas campanhas nos torneios nacionais e internacionais. Isso vem acontecendo. Nos últimos anos, o Fortaleza ganhou 3 Copas do Nordeste, igualando o Ceará e Sport Clube do Recife. Lembre-se que o Ceará foi o primeiro time cearense a vencer uma Copa do Nordeste. Depois é que o Fortaleza veio vencer a Copa do Nordeste. Não é? E o Sport foi o primeiro time a vencer também uma Copa do Nordeste na frente dos cearenses. O Sport venceu em 2014. Eu acho que a primeira... Se não me engano, posso estar enganado, tá, gente? Me corrija aqui, mas eu acho que o primeiro título do Ceará da Copa do Nordeste foi em 2015. Porque o Sport ganhou 14... O Sport ganhou 2014. 2014 foi o último ano do Sport, tá? 2014 foi o último ano que o Sport foi campeão nordestino. 2015 eu acho que foi o primeiro ano que o Ceará foi campeão nordestino. E aí 2016 veio a equipe do Santa Cruz. 2017 foi Bahia. 2017 foi Bahia em cima do Sport. 18 e 19 não lembro, deve ter sido Fortaleza, que eu acho que Fortaleza foi campeão nacional da Série B em 2018, acho que ganhou a Copa do Nordeste, alguma coisa desse tipo, e aí por diante, enfim, continuou, né? Mas o Fortaleza sempre é assim. O ano passado o Fortaleza começou um Nordestão muito mal e acabou sendo campeão da competição, vencendo na final um CRB da vida. Ninguém esperava que o CRB chegaria na final. O CRB que eliminou o Bahia, tá, gente? Impressionante, né? Então, ano passado tivemos Bahia, Sport, Vitória fora da decisão e Ceará. E o Fortaleza decidiu com o CRB, que foi um adversário totalmente assim, fora de questão, que chegaria na final do campeonato e chegou. E o Fortaleza foi campeão. Então, este ano o Fortaleza não estava bem no campeonato estadual e também não estava tão bem na Copa do Nordeste, mas o Fortaleza, querendo ou não, chegou na final do estadual, perdeu por 1-0 o primeiro jogo, mas 1-0 ainda é um resultado reversível, apesar que eu acho que este ano, se eu fosse no jogo do Bahia e do Vitória, eu dei 80-20, né? Ceará e Fortaleza, eu diria 60-40. Eu diria que está 60% de chance para o Ceará ser campeão e 40% para o Fortaleza. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, o Ceará vem jogando o melhor futebol. No meu ponto de vista, o Ceará leva a vantagem de decidir agora com o mando de campo. Apesar que os dois times jogam no Castelão, desta vez o mando de campo é do Ceará, então muito possivelmente teremos mais torcedores do Ceará. Semana passada, creio que tivemos mais torcedores do Fortaleza, não é? E o Ceará venceu o primeiro jogo por 1-0. Ok, foi um placar magro, um placar mínimo, mas venceu. Se o jogo de daqui a pouco for empate, vai dar Ceará, gente. Então eu acho 60-40 Ceará contra o Fortaleza. Então eu acho que o Ceará é o favorito, mas o Fortaleza pode ser campeão sem dúvida nenhuma. E é isso. Entendeu? O Fortaleza sempre começa mal nos últimos anos e aí depois consegue fazer um bom campeonato brasileiro, consegue se destacar mais ou menos nos torneios internacionais e sempre fazendo campanha de G8 pelo menos, né? Apesar de que tivemos aí 2 anos que o Fortaleza brigou nas cabeças e terminou no G4. Vamos aguardar, né? Tem treinador experiente, tem diretoria experiente, tem elenco experiente. Agora, você torcedor do Fortaleza tem que entender o seguinte, vai chegar um momento que vai cair, velho. E quando eu digo cair, não é cair, ser rebaixado para a segunda divisão, não. Vai ter um declínio técnico e talvez o time não entregue o futebol que vem entregando nos últimos anos. E você, torcedor do Fortaleza, tem que ter a maturidade de saber que é hora de renovar. Qual seria a hora de renovar? Dispensar alguns jogadores, contratar jogadores novos, não é? Talvez dispensar um Lucero, por exemplo, que já não é o artilheiro que era antes, apesar que é muito bom jogador. Talvez dispensar, sei lá, um Iago Pikachu, talvez dispensar um Tite. Tô dando exemplo, tá, gente? Talvez até dispensar o técnico Juan Pablo Vojvoda. É hora de renovar, gente. É hora de renovar. Só são exemplos. Eu sei que quando eu falo isso, o torcedor Fortaleza fica com raiva, se desinscreve do canal, mas é assim que eu vejo as coisas, tá? Em relação a Sport e Retrô, hoje é o primeiro jogo do Campeonato Pernambucano, enquanto os baianos e os cearenses vão para o segundo jogo da final dos estaduais. Em Pernambuco é o primeiro jogo da final. O jogo é na Arena de Pernambuco. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, tinham pouco mais de 10 mil ingressos vendidos. De certeza já tem mais. É que eu realmente não vi, mas de certeza já deve ter uns 15 mil, 16 mil ingressos vendidos, né? Acredito eu. O que é pouco, óbvio. Mas tem que entender que o Retrô não tem torcida. Essa aqui é uma realidade.
A grande maioria desses ingressos estão sendo vendidos à torcida do Sport. E a torcida do Sport está no momento que parece que não quer ir para o estádio, né? A torcida do Sport dos últimos anos virou realmente uma torcida de rede social. Nas redes sociais, Twitter, nas redes sociais Twitter e Instagram, os caras são uns monstros. E TikTok e tal. No YouTube não muito, tá? No YouTube tá deixando a desejar um pouco também. Mas Instagram, Twitter, TikTok, a torcida do Sport engaja, ó, como ninguém. Agora, no estádio, tá devendo, viu? Eu espero realmente que o Sport vença hoje o Retrô. Tem muito mais time para vencer. Muito mais time. Na minha opinião, o time titular do Sport hoje seria Kaique França, com João Silva e Chico na zaga. As laterais, Hereda e Igor Cariús. No meio, Sérgio Oliveira, Rivera e Lucas Lima. Nas pontas, Lobato e Barleta. E o centroavante seria Pablo. Este seria o meu time titular do Sport hoje. E muito possivelmente o meu time titular da temporada. Talvez o Pepa não goste do Pablo titular, apoio paciência, enfim, não sei. Mas esse seria o meu time para hoje, tá? Talvez o Pepa forme até um time muito parecido com esse. Vamos aguardar, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não temos a escalação oficial. Eu espero que o Sport vença hoje, vença por uns 2 ou 3-0, para liquidar logo a fatura, porque o segundo jogo da final ainda não está marcado, não tem uma data. Temos o jogo de hoje na Arena Pernambuco. Na próxima quarta-feira vamos jogar na Ilha do Retiro contra o Altos, a última partida da fase de grupos, né? Da Copa do Nordeste. Depois, no outro fim de semana, temos São Paulo no Morumbi. E talvez na outra quarta pode ser que seja a final do Pernambucano, porque no outro fim de semana é o Palmeiras na Ilha do Retiro. Então já é hora de Pepa definir um time titular. E eu espero que ele comece a definir a partir de hoje, porque o jogo que a gente fez com o Vitória, aquilo foi uma vergonha. Deixa like nesse vídeo e se inscreve no canal. Tchau!